Olá pessoas, Rafael Lima aqui de volta. Vamos continuar falando de gerar, né, a nossa floresta procedural no Unreal usando as ferramentas novas da 5.2. Dessa vez eu quero mostrar para vocês como que a gente pode criar ferramentas para editar a ferramenta, se é que isso faz sentido. Mas eu queria mostrar como a gente cria volumes ou splines que vão influenciar nesse nosso objeto. Beleza, então voltando do exato mesmo ponto que a gente parou, a gente tinha essa florestinha de informação. E como eu disse, é uma base, dá obviamente para explorar infinito isso aqui, mas a gente vai trabalhar com outras ferramentinhas para brincar com isso, tá? Vamos lá, primeiro, para simplificar, para a gente poder enxergar tudo legal do que está acontecendo, eu queria, eu vou, né, não queria não, eu vou desligar aqui as nossas Static Meshes. Na verdade, para diminuir o cálculo também, vamos trabalhar com uma só. E vamos deixar o nosso debug aqui ativo, só desse carinha, beleza? Só isso aqui. O que eu queria comentar com vocês? A gente pode usar essa propriedade de densidade para fazer qualquer matemática maluca que a gente assim entender. Como assim? A gente pode falar para ele, por exemplo, ó, filtrar os pontos a partir da densidade. Então ele tem aqui, ó, density, cadê? Filter, aqui, ó, filter. O que isso vai fazer? Vamos lá, eu vou desligar esse aqui, ligar aqui, ó, o debug. Ele vai fazer com que os pontos que estejam abaixo de algum valor, ó, eles sumam. Ou acima de algum valor. Certo? Então a gente consegue criar filtros do que a gente está trabalhando só utilizando o fator de densidade. Isso é um exemplo de filtro, ok? Tem um milhão de filtros aqui. Se vocês procurarem por filter, ele tem densidade por tag, por ponto, o self-running, que é quando um colide com o outro, digamos assim, né, os pontos, você pode pedir para ele tirar. Tem por atributos e outras coisas que não são nomeadas como filtros, ok? Mas, para a gente ter o controle disso, a gente precisa influenciar essa densidade, não é? Pois bem, a gente tem... Vamos lá, vamos tirar esse carinha daqui. Se vocês procurarem aqui ó, por density, a gente tem como fazer um noise disso, que é só gerar ruído. A gente pode fazer um remapeamento. Ou a gente pode pegar propriedades, por exemplo, ó, height to density. O que isso faz? Isso faz ó, que ele tenha tipo uma máscara de altura aqui dentro. Tá? Ela não é muito óbvia. Vamos deixar isso bem razoável aqui. Ó. Vamos deixar aqui. Ó. Tem uma altura maior. Mas como é que funciona? Ele tem aqui ó, uma escala de gradiente. Então, quanto maior o valor aqui, ó, maior a escala de cinza que ele vai estar trabalhando. Que não está sendo o suficiente. Aqui agora foi. Só deu um delay. Então vamos por menos aqui. Com 1000 a gente ainda vê ó, branco e tudo. Mas, sei lá, 5000? Eu tô chutando valores, tá? Eu não sei qual é a regra. Aqui ó, 5000 ele começou a ficar escuro aqui. E branco aqui. O que quer dizer que ele está identificando essa variação de altura. Tá? Se a gente for mais para cá, ó, ele está pegando ó, da altura total do mundo. Ó, o que está aqui tá como uma densidade baixa, aqui em cima como uma densidade alta. E, como vocês bem entenderam agora, se eu filtrar isso, se eu density filter, eu consigo remover alguns desses pontos. Vamos dar um... aliás, eu tô no debug errado, né? Então, aqui. Sim, ó, agora eu consigo remover. Ó. Então, a gente só iria gerar meshes ou o que a gente quisesse acima de uma certa altura. Beleza? Isso, na verdade, dá pra gente fazer com várias coisas, né? Passando super por cima, o que eu consegui mexer foi o normal, baseado em angulação, com o chão. Escalonar, eu consegui fazer um radial, foi uma conta meio louca que eu fiz de pegar a posição do ator original menos a posição do ponto, e aí dá pra você fazer do tipo, ó, nessa área funciona, nessa não, beleza? Mas é uma especificidade muito específica. Para os curiosos, isso foi meu gato que apagou a luz. Beleza, vamos seguir. Mas com isso, já que a gente já consegue filtrar pontos, posição, a gente consegue brincar com isso, abre todo um outro universo pra gente na hora de criar ferramentas procedurais, certo? E entre elas entra um cara aqui que vai ser muito legal, que é esse aqui, ó. No input a gente tem atores excluídos, tá? Então seriam atores que ele vai tirar dessa conta, desse cálculo. E como que funciona isso? É por sistema de tag, é literalmente isso, tá? Então,
toda vez que você coloca uma tag em algum ator, vamos criar um. Vamos criar um. Deixa eu jogar isso pra cima aqui por hora. Opa. Eu estou me embananando. Peraí, sai daqui. Vamos abrir aqui, ó. Vou criar um nova blueprint. Tipo ator. Nessa blueprint aqui, ó, eu só vou criar... Poderia criar collision box, cara, o que quisesse aqui. Vamos pro collision, vai. Podia ser uma coisa, inclusive, relacionada ao gameplay, tá? Irrelevante. O que é importante? Nas tags, aqui, ó, eu preciso colocar uma tag que eu vá avisar para o nosso sistema, nosso PCG, que ele é a tag de exclusão, coisas que não vão valer aqui. E aonde que a gente põe isso? Se eu não me engano... vai ser lá fora mesmo. Então vai funcionar assim. Eu não sei onde pôr as coisas mais. Vamos lá. A hora que eu seleciono a minha peça aqui, ó, no mapa, ele tem collision, cooking, ele tem aqui as tags do que é para ser excluído aqui, ó, excluded tags. Então eu vou dar um nome aqui, os bubbles, tá? Vou chamar de Gu. Então, se na minha blueprint ela tem essa tag, o componente ou a blueprint tem a minha tag, vamos pôr na blueprint mesmo, tá? Vamos jogar isso aqui no mapa. E aí nas tags dela, então vou pôr aqui, ó, tag, eu vou chamar de Gu. Beleza? Então ele está identificando que é para excluir isso aqui, mas ele não vai excluir porque eu não disse o que era, né? Excluir o que, da onde, como. Então como que vai funcionar isso? Compila, salva, não confia, né? Olha o que você está fazendo. Então aqui agora, ó, eu tenho os atores que eu estou excluindo. E desses caras eu posso extrair informação. Tá? Se eu puxar ele aqui, ele vai ter densidade, pontos, posição, local transform, certo? Então vamos primeiro debugar isso aqui. Deixa eu desligar esse aqui, ó. E vamos debugar esse cara aqui. A gente pode sempre dar um force regen aqui, se eu não confiar. Beleza? Então ele identificou pontos somente concomitante aos dois. Isso aqui por si só já é muito útil, certo? Mas lembra, a gente está falando de pontos, então a gente pode usar esse cara aqui agora como uma máscara para esses pontos. Tanto para pôr coisa, quanto para tirar coisa, certo? Então eu poderia desde, sei lá, só tacar aqui, ó, a minha Static Mesh Spawner. E ele deveria... Aqui, ó. Já gerar aqui, ó. Vamos girar essa luz. Aqui, muito melhor. Tá? Até eu poder falar para ele, não, eu quero que você use isso para, sei lá, subtrair algo que eu tenho aqui. Então eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar tudo isso aqui que saiu depois, pode ser. E eu posso falar para ele, ó. A diferença. Desculpa. Faz a diferença para mim desse cara com esse cara. Ou seja, a gente tem os algoritmos aqui, ó, aritmética básica, aqui, certo? Opa, apertei o botão errado. É D. Então agora, ó, o que ele está fazendo? Ele está pegando tudo que tinha no outro, menos o que está dentro desse meu volume. Certo? Então eu acabei de criar uma ferramenta de exclusão. Isso novamente explode as nossas possibilidades de como trabalhar no projeto. Beleza? Então vamos lá. Antes de eu tocar aqui para frente, que já é bastante coisa isso, eu vou voltar para aquele meu mapa original para vocês verem um resultado um pouco mais trabalhado disso tudo, certo? Beleza. Eu pausei aqui para carregar. Então só para vocês verem alguns dos experimentos que eu fiz aqui. Primeiro, esse caminho aqui, ó, ele é literalmente aquele volume. Só que além de subtrair, eu pedi para ele somar objetos para ele gerar o caminho. Tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês o gráfico que eu tinha feito. Tá aqui, em PCG, esse aqui. Tá? Ele ficou assim, não é tão complexo, ok? Eu sei que não é tão complexo. Então, o que acontece? A gente tem a primeira parte, ó, que ele é um filtro de densidade e tal. A gente tem várias camadas aqui, né? E algumas subtrações simples, ó, para tirar o ator que exclui. E que eu vou mostrar já já, que é quando a gente fazer isso com a Spline e dentro de objetos, tá?
É um pouquinho mais trabalhoso isso aqui que eu fiz, porque eu queria também fazer aquele sistema radial que eu comentei, ó. E se vocês olharem de cima aqui, ó, ele não preenche o meio. Inclusive, se eu aumentar esse cara, ele fica bem mais agressivo. Não, ele vai deixar as árvores mais para a beirada do que para o meio, tá? Intencionalmente. Beleza, e depois de fazer isso e decidir, ó, 3 tipos de árvore, 4 tipos de chão, ele subtrai as árvores desse brush, ó, que agora ele ficou muito pequeno, ele nem chegou no final. Vamos lá. Você vê que eu dei nomes péssimos aqui, mas tudo bem, ó. Então agora, ó, dá pra ver que ele não chegou até o final, então não fez o caminho até o final. Vamos aumentar esse cara aqui. Quando a gente começa a mexer com esses atores externos, tá? Tem muitas vezes que ele não funciona de pronto. E eu acabei tendo que reforçar para ele gerar isso de novo. Ó. Ah, mas aqui foi. Beleza? Então agora ó, ele subtraiu aqui as árvores e aquele chão, né, aqui do caminho e deixou o outro que eu pedi. Tá? Se vocês quiserem ver isso acontecendo, ó, cadê? É esse aqui, ó, que vem do Excluded Actors. Ele pega essa posição. Aí por um lado, ó, ele coloca aquela mesh do chão, certo? Por outro lado, esquece isso aqui. Ele subtrai ó, do que a gente está fazendo lá atrás, da bagunça toda. E subtrai também desse outro, porque eu estou tirando ele dois tipos de malha dessa brincadeira. Beleza? Tá, legal, bacana. O que mais eu consegui fazer aqui? Bom, como eu já mostrei para vocês, né, um filtro de altura que é super útil. E aí teve um outro caso aqui que eu achei bem legal, que é de pegar um objeto, por exemplo, jogar ele pro lado. Esse aqui eu preciso reforçar toda vez. Cadê? Esse cara aqui. Dá um Force Regen. Vamos por aqui, senão vocês não vão acreditar em mim. Vocês vão ficar céticos, com razão. Então eu consigo, ó, à medida que eu tenho um objeto aleatório no mundo, pedir para ele, ó, spawnar perto desse objeto. O que é que eu fiz com esse objeto? O que é que tem de tão demais? É um nome, lembra aquele lance de tags? Então eu gerei aqui uma tag, e aí eu peguei, beleza, ó, você vai spawnar na superfície do landscape. Ok. Faz isso aqui e filtra com um parâmetro, ó, parameter from actor tag. Para criar parâmetros aqui, e aí eu vou ser o primeiro a criticar que, cara, não expõe isso aqui tão fácil, deveria ser bem mais fácil, mas tudo bem. Mas se vocês procurarem, ó, parameters from actor tag. Então aqui eu só preciso dizer qual é o tipo que está saindo da informação e qual que é a tag, que aqui agora vai ficar espremido, ó, filter on tags. Ou então ele tem, ó, actor tag, qual que é a que está valendo, né? Mas eu posso filtrar também por ator, por classe, por objeto, por static mesh. Então, sei lá, se tiver tal static mesh nessa área, faz isso. Se tiver tal ator, faz aquele outro. E aí que fica legal, porque a gente mistura com o gameplay. Então, se eu tiver um objeto pronto, sei lá, esse objeto aqui é a fogueirinha do meu jogo. Eu posso pôr ela em qualquer lugar do mapa, que isso influencia o gameplay, e já fazer o meu terreno e a minha folhagem reagir de acordo, o que é muito bom. Beleza, eu vou tentar ser super rápido, que eu sei que meus vídeos ficam longão. Última coisa que eu descobri aqui que eu achei bem legal. Dá pra gente colocar esse mesmo sistema para atuar em atores novos, em atores puros, tá? Como assim? Eu vou criar aqui um Blueprint Class, tipo ator, ó, nulão, eu vou chamar de spline PCG. E aqui dentro, o que a gente tem? A gente tem um componente de PCG, beleza? Eu só vou pôr ele, não fiz mais nada, só liguei ele, beleza? E vou colocar uma spline aqui pra gente brincar, beleza? Tá, e agora? O que eu faço com isso? Vamos tacar ele no mapa. Beleza? Ele é uma spline, ó, zero mistérios, só que eu não criei nenhum gráfico para ele, né? Para ele reconstruir ou fazer nada com isso. Então vamos criar um. Então vamos criar aqui um novo PCG. Não vou dar nem nome para ele, beleza? Eu vou só plugar ele aqui. Ele tá... Ó, ele vai estar embaixo da minha cara aqui agora. Criar input type. Aqui, ó, graphic. Beleza? Deixa eu voltar eu para cima aqui.
Feito. Feito isso, ele vai responder agora ao nosso gráfico. Vamos abrir aquele gráfico. Vamos deixar ele aqui embaixo para a gente poder enxergar tudo ao mesmo tempo. Aqui acho que eu vou até o final. Beleza. Então, como que a gente usa esse cara aqui agora, né? Lembra que eu falei para vocês que ele tem aqui um ator? Se vocês lerem a descrição, ele fala justamente isso. Se você estiver usando que nem um volume e tal, ele usa que nem um volume, ele preenche o quadrado todo. Tá? Mas se ele estiver dentro de um ator como um componente, que foi o que a gente fez, ele é um componente, ele vai pegar a informação disso, seja da primitiva, da malha ou da spline. Então vamos colocar só esse carinha aqui, pra, sei lá, vamos para um transform, qualquer merda aqui, ou um surface sampler aqui, só pra gente ver. Muito bem, depois de passar meia hora aqui babando na frente do teclado, eu vi meu erro. Na verdade não foi bem meu erro, por algum mistério do universo, dessa vez ele não foi automático. E eu só precisei fazer uma coisa. Ele estava aqui, spline, recapitulando rápido. Tá? Criei uma blueprint, nessa blueprint tem uma spline, nessa spline tem esse componente, PCG, que está apontando para esse meu gráfico, eu troquei o nome, tá fora do vídeo, ficou SPP, era só para ter certeza que eu estava falando mesmo, deixar aqueles nomes de new graphic é fácil de errar. E aqui dentro, ele não tem nada ainda, ele é só um act do ator, que a gente estava falando, porque eu queria pegar a informação da spline, para qualquer coisa. E ele não estava fazendo nada, ele só foi funcionar depois de eu vir no ator aqui no mapa, na propriedade dele aqui e clicar Generate. Claro, porque eu não tive que fazer isso até agora, tá? Mas só para deixar... acabei de ver que eu cliquei com a minha cara na frente. Aqui, Generate. Então você seleciona o ator. Deixa eu ir pro outro lado. Tá aqui, ator. Aqui. Aí ele tem... Opa, esse aqui. Aí ele tem aqui dentro, o PCG. E aqui dentro tem Generate, tá? Ele tem como limpar isso, tá? Eu acredito que seja porque simulações, tá? Coisas acontecem. Mas enfim, era só isso que estava faltando. Tá? Com isso, eu acabei de criar uma spline onde eu posso usar esse sistema junto com todo o resto. Então, um sucesso, porque eu posso vir desse cara agora e pôr um spawn actor ou static mesh aqui, por exemplo, e segue toda aquela lógica que a gente já tinha brincado. Tá? Deixa eu tacar só uma pedrinha aqui e vamos para frente que já não tá dando tempo. Eu tinha aumentado aqui meio de leve. Vamos pôr dois aqui também. Isso, tá bom, vai. Só para não ficar completamente estranho. Mas beleza, então agora eu tenho um caminhozinho de pedras que ele vai respeitar a minha função aqui embaixo. Deixa eu voltar eu para cá. Então a gente pode editar aqui agora a Static Mesh, a spline, caramba, e ele vai respeitar tudo, tá? Aí ele tem uma coisa bem legal aqui, que é o seguinte, aqui ele tem, em vez do transform, opa, não precisava até apagar você, além do em vez do transform, ele tem aqui o do ator pro spline sampler, é só porque é uma forma mais fácil da gente trabalhar com ele, se liguem, ele trabalha aqui com número de repetições por segmento, tá? Ou estando na spline, ou vertical, ou interior, ou então por distância. Que é muito dos blueprints que a gente faz, né? Por aí. Tá vendo? Distância entre eles. Só que aqui já está pré-montado. Muito útil, muito legal. Bacana, então a gente pode usar esse sistema todo, né, de geração procedural de coisas, com 1 bilhão de regras sobre se está perto de um objeto, se faz isso e aquilo, tal altura. E tudo isso a gente pode usar como componente dentro de blueprints, o que deixa a gente completamente integrado com a gameplay, né? Então a gente consegue criar agora um ferramental, né, de construção de mundo, como eu estava dando um exemplo antes, criar uma fogueirinha, essa fogueirinha quando eu ponho no mapa, ele tem lá o lugar para o cara sentar, para ele usar as funções tal de gameplay, e agora ele também limpa uma parte do mapa se estiver usando tudo o mesmo sistema. Mas bem, isso não quer dizer nada a respeito sobre a integração entre os dois. Como assim? Essa spline aqui, ela nada que tem a ver com o meu sisteminha de árvores. Mas, ao contrário dela, essa outra que eu criei aqui, que aparentemente estou com dificuldade de clicar, essa outra aqui, ela já influencia a minha construção de cenário, tá? Aqui às vezes ela enrosca um pouco para dar o rebuild,
Tá, mas eu vou pôr a culpa no fato de ser tudo muito novo. Mas se eu forçar aqui, ó, o regen, ele... Tem até, ó, colocou árvores novas aqui, ó, que não estavam. Ele não colocou mais aqui no meio também. Ó, aqui, ó, onde estava passando, agora tem árvorezinhas. E como é que eu fiz para ele integrar esses dois? Considerando que esse cara aqui, ó, ele é uma blueprint completamente separada. Então, para isso, vamos deixar isso em tela cheia, isso merece. Eu usei esse cara aqui, ó, Get Spline Data. Tá? E esse cara aqui, ele traz direto aqui, ó, todos os atores do mundo, ou atores específicos, se você quiser, ou parent, ou root. Eu peguei todos do mundo, separei por classe, escolhi a classe Spline, ok, do mundo todo. Mas eu poderia fazer isso também por tag, ó, por nome. Então, as splines que tem a tag tal, ele limpa, ou as que tem a tag tal, ele soma, sei lá, podia criar a regra que eu quisesse. Disso, eu dei um transform aqui, ó, de leve, e pedi para ele subtrair, ó, usar de diferença no que ele estava fazendo aqui das árvores. Ou seja, a gente já tem um sisteminha relativamente mais robusto aqui, né? Onde a gente pode criar caminhos, formas, a gente pode começar a encapsular esse problema, né? De fazer em um momento uma estrada, outro momento a parte de massa, né? De geração, outro momento a gente gera splines que vão desenhar isso. Eu não cheguei a brincar mais avançado, mas como eu já mostrei aqui, ó, em outros momentos a gente pode ter objetos ou pontos específicos que vão gerar ruídos, que seja, saca? Ou então gerar novas variações. Eu poderia ter um ponto aqui onde ele colocasse mais arbustos, ou ele entortasse as árvores de uma forma diferente. Então, aqui a liberdade vai além, certo? Então, eu vou deixar vocês experimentarem com isso. Eu sei que eu falei super atropelado, super rápido, normal, né, da minha pessoa. Mas pelo menos dá uma introdução. Se vocês pararem devagar e ir acompanhando ou tentando aí, dá pra criar isso, dá pra começar a pegar. Ainda vai sair muito material a respeito desse assunto. Eu não sei se meu, espero que sim, mas com certeza da Epic e de outros desenvolvedores por aí, porque é um assunto que muda bastante a velocidade que a gente cria um cenário, né, principalmente quanto maior o cenário, mais isso muda. Né, um cenário principalmente natural, porque a gente está falando de terreno. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tentem, tenham bons resultados. Valeu, falou!